Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus, porque hoje, dia 18 de abril de 2025, Ele nos concede a oportunidade de, outra vez, termos força e ânimo para meditar na sua palavra. E a nossa meditação segue pelo livro de Esther, capítulo 5, e o versículo de trabalho será o versículo 9. Nele nós temos: Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. O cenário aqui envolvido, ele é intrigante, é interessante. Por quê? Porque o ser humano, ele é às vezes bastante confuso nas suas emoções, ou naquilo que ele tem prioridade. Amã tinha acabado de vir, vamos dizer assim, de um momento de celebração, um momento em que ele se sentia honrado, privilegiado, né? Mas tão logo a cena muda, quando ele está indo em direção à sua casa, a cena muda, e ele olha para Mardoqueu, e ele claramente está num processo de rivalidade, mostrando para a gente a nossa dificuldade quando nós temos rivalidade com pessoas, ou seja, que são nitidamente declaradas como nosso inimigo. Haja vista que Mardoqueu, em tese, não era inimigo de Amã, mas o próprio Senhor era inimigo do povo a quem Amã pertencia, que são os amalequitas. Então o que a gente tem aqui é que Amã, ele por não poder, vamos dizer assim, transferir seu ódio para o Deus, que já havia condenado o seu povo, ele transfere para o súdito, o servo do Deus, que é Mardoqueu. E isso vai tirando daquela pessoa o ânimo, a alegria, como muito claramente a gente vê aqui. E isso na nossa vida prática também acontece. Quando nós deixamos de aproveitar as benesses, as bênçãos, as coisas boas que nos acontecem, né? O momento, o nascimento do filho, o casamento, o preparar de uma boa comida da nossa esposa, o desenho legal da nossa filhinha, que às vezes faz aqueles carranchinhos legal, aqueles bonequinhos todos sem coisa, quando mostra. Isso me lembra que quando eu estava em Guaratinguetá, isso ali no ano de 99, meu filho, William Nix, que hoje tem 30 anos, nessa época, ele tinha aproximadamente uns 4, 5 anos nessa faixa. Era 99, ele já tinha 5 anos. Ele ia fazer 5 anos, já de 4 para 5 anos. Ele fez um desenho, ele fez uma caricaturazinha, um bonequinho. E nesse bonequinho, ele fez com uns furinhos, umas bolinhas no rosto. Porque quando ele me via, como eu tinha espinhas no rosto, né, a marcação no rosto, ele tentou transcrever a fidelidade da minha face, a beleza da minha face, né, naquele desenho, inclusive com as espinhas, né, as marcações tão bacanas. Então, por exemplo, aquilo ali é um momento de alegria, é algo marcante, tanto que nós estamos já com quase 30 anos de acontecimento desse fato, né, uns 26 anos mais ou menos, e ainda assim está marcante aqui para mim, está marcante, está na minha lembrança. E o que a gente vê aqui claramente é que esse tipo de benefício, esse tipo de acontecimento, Amã, ele está deixando o coração dele ser tomado por algo para ele que é maior, que é o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, o sentimento de ira, que num primeiro momento a Bíblia não trazia esse tipo de sentimento em Amã. Pelo contrário, o que faz com que Amã desperte para isso são as junções, são aquelas pessoas que, como eu já disse, às vezes elas têm o cumprimento das suas tarefas, mas elas se sentem injustiçadas porque elas fazem e outras, por motivos alheios à sua vontade, não fazem e não são penalizadas. E a gente sempre fica nessa discussão. Ah, mas ele não fez e não é penalizado, eu me esforço, eu pago meus tributos e tal. É o que nós vemos aqui, é Amã. Então Amã está focado. Mas, ainda assim, ele refreia a sua ira e vai para a sua casa. Um pouco antes disso acontecer, o ambiente aqui, quando a rainha Esther foi, vamos dizer assim, motivada por Mardoqueu ou Mordecai, através do servo, que era o eunuco Ataque, que servia a rainha Esther, esse servo pega todas as informações, traz todos os detalhamentos da situação que estava ocorrendo e o lamento, as angústias, a lamúria, o sofrimento, né? E aquele suplício que Mardoqueu passava, não só Mardoqueu, como todo o povo, em todas as cidades, todos os principados ali do reino. E Esther, ela agora está no 3º dia e agora se prepara para se fazer presente junto ao rei. E ao rei, ao perceber que Esther está lá no pátio do seu palácio, em frente, o interessante de tudo isso, que todo aquele medo, todo aquele pânico, todo aquele sofrimento, porque ela não poderia comparecer sem ter sido chamada, mas assim ela faz, colocando a sua vida em risco, porque agora ela compreende que tanto faz ela ir ou não, a sua vida estava em risco, a vida do seu povo estava em risco. E o interessante de tudo isso é que, logo no versículo 2, é dito que Esther, ela alcança graça aos olhos do rei, né? E o rei aponta ali o cetro, e ela, ao ir até o cetro, toca na ponta, dizendo o rei, simbolizando que ela estava, vamos dizer, na presença do rei, e o rei se agradava daquilo. E o interessante é que Esther, como a maioria das mulheres são, elas são extremamente sutis, elas são extremamente, vamos dizer assim, organizadoras das suas ações. A mulher, ela não age assim. A mulher, quando ela age de forma insensata, principalmente, por exemplo, quando ela encontra o seu amado, o seu homem, o seu marido em um erro, como, por exemplo, numa traição, desse tipo de comportamento, de fato, a sua mente ela é perturbada, ela é alterada, mas no normal, então ela age de uma forma
vamos dizer assim, não digo desproporcional, mas de uma forma assim, desajuizada, uma forma agressiva. Mas o normal da mulher é ela planejar suas ações. E Esther, aqui ela está planejando. E quando o rei a recebe, e a coisa era tão interessante que ela estava angustiada, pensando que poderia morrer, e o rei a recebe, o segundo que está lá no versículo 3, dizendo assim, então o rei lhe diz, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ou seja, já está um rei completamente entregue às necessidades, ou com os ouvidos inclinados para receber de Esther. O que levava ela à presença do rei? O que tinha motivado a ela ter aquela ousadia? Que isso aqui é um processo de ousadia. Um processo de ousadia e um processo também de confiança. Porque lembrarmos que Esther se reuniu com suas moças, fez com que Mardoqueu e os judeus ali que moravam em Suzã também se reunissem e durante 3 dias eles o quê? Jejuaram. E se tem jejum, meu irmão, certamente tem oração. Porque assim, Cristo nos mostra ali, quando ele se reúne, saía para orar e quando ele praticou o jejum, ele sempre estava em oração. Então a gente não consegue dissociar jejum de oração, eles estão sempre em conjunto. Então após todo esse momento, ela se mostra então confiança, né, a quem ela apresentou, que é o nosso Senhor, já que ela é judia, e ela vai. E ela é bem acolhida, ela é bem recebida pelo rei. E o interessante é que na arquitetura do seu planejamento, ela aproveita essa boa vontade, mas ainda não está a cartada final. Ela simplesmente convida o rei para um jantar. Convida o rei para que ele chama de um banquete. Mas convida também o seu algoz, aquele que trazia toda a aflição ao povo judeu, Amã. E Amã, dentro desse processo, eles comem, bebem, ficam satisfeitos, mas ainda assim o rei, curioso em saber o que motivava a ir da sua presença, ele pergunta-lhe novamente, e ela responde conforme o que está no versículo 8, mostrando como ela sabia lidar e como ela estava sendo conduzida, e com sua frieza, e sendo conduzida por ações certamente celestiais, ações do alto, né? Alinhada ali à própria natureza feminina. Está escrito lá no versículo 8. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem pareceu o rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete, que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ou seja, ela deixa o rei e deixa o próprio convidado ainda mais surpreso. Nossa, ela não me pede nada, ela ainda quer me dar mais festa, o negócio está tão maravilhoso, está tão perfeito, que maravilha. Ela ainda vai me honrar novamente, vai me servir mais ainda, o rei pensando. E ela diz assim, mas amanhã eu te direi o que sucede. E aí a gente chega a essa saída. Então é desse ambiente, é desse cenário, é desse recinto, é dessa situação que Amã sai em alegria. Mas tão logo ele olha Mardoqueu, ele deixa sua alegria de lado e o seu coração se infla, se move de rancor, de fúria, né? E até de desprezo por Mardoqueu. Mas ainda assim ele consegue chegar na sua casa. E ao chegar à sua casa, mais uma vez, esse capítulo de Esther, ele vai trazer o quanto as influências das pessoas, elas são marcantes, levando as pessoas, por vezes, a não ter decisões próprias e tomar decisões baseadas naquilo que lhe foi apresentado, porque sempre é tratado ali como algo bom. Por exemplo, lá no final do versículo 14, diz assim, e esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Por quê? Porque agora ele está na presença da sua mulher, está na presença de amigos, e ele contando sobre a sua vaidade, contando sobre o sobejo do seu momento, né? A influência que ele está contando, e ele diz o seguinte, ele se sente engrandecido, ele se sente valorizado, e ele conclui dizendo o seguinte lá no versículo 12, disse mais Amã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Eu caí na graça do rei, da família real, eu estou sendo amado, eu tenho valor, eu tenho riqueza, tenho tudo isso que foi me propiciado, eu sou merecedor. Assim é o sentimento de Amã. Mas porém, como o próprio versículo 9 está dizendo, Amã deixa que coisas alheias à sua alegria lhe roubem a sua alegria, porque o coração dele está mais preocupado em, vamos dizer assim, repreender, em se vingar, não só do Mardoqueu quanto de todo o povo, e para ele está sido angustiante aquela espera, porque como a gente diz aqui que a narrativa ela não vai pontuando os tempos exatos que estão ocorrendo, mas ele está angustiado, porque na verdade tudo que ele quer é se vingar de Mardoqueu e principalmente do povo judeu. E lá no versículo 13, todo esse momento especial para ele, se resume do que está no versículo 13 assim, porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Para ele a prioridade não era ser feliz, para ele a prioridade não era ter uma vida de paz, para ele a prioridade não era simplesmente prosperar, ele precisava dar um fim a Mardoqueu, precisava fazer com que aquele judeu, talvez na sua concepção, um judeu desrespeitoso, um judeu insano, um judeu problemático, fosse efetivamente, vamos dizer assim, açoitado conforme pelo seu desprezo à sua autoridade como segundo homem do reino. Esse é o sentimento. E aí, a grande lição desse capítulo é isso. O que está te movendo? O que está te consumindo por dentro? Às vezes Deus está te preparando diversas situações, diversos momentos de alegria. Quando você chega na sua casa, tem uma comida bem feita pela sua esposa que se expulsou, preparou o ambiente, você às vezes não vê isso, vê alguma outra imperfeição que é apresentada na própria casa. Às vezes os seus filhos
estão se esforçando para progredir na sua vida educacional, até na sua vida cristã, mas você acha alguma falha neles para você poder criticá-los, açoitá-los, rejeitá-los. Então, irmão, te livra desse tipo de pensamento. Concentra-se nas bênçãos que o Senhor te dá. Concentra-se naquilo que de especial você tem vivido. Concentra-se na própria presença do Senhor na tua vida. E aí se afasta desse sentimento de fúria, de incapacidade, de tristeza, de lamentações para a tua vida, tá bom? Fica a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus abençoe e guarde tua família para todo sempre. E no final, que Deus cuide da gente, né?